Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar aqui, nosso primeiro. Nós vamos falar sobre SST, né, umas mudanças que vão ocorrer agora, a partir de janeiro de 2022, na empresa de vocês. E vamos falar também um pouquinho sobre a LGPD, sobre os impactos que precisam ser observados nas empresas de vocês, tá? Eu e o D, né, e toda a equipe, a gente procurou trazer o máximo possível de exemplos do dia a dia de vocês, mesmo do que acontece na empresa, para que vocês tentassem verificar se aquilo acontece na empresa ou se algo parecido acontece na empresa de vocês, para vocês verem o que precisa ser feito, o que precisa ser adequado, tá? Bom, embora a gente vai começar falando, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que a gente vai começar falando sobre SST, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Ok. Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar é sobre SST. E esse impacto que vai ter na empresa de vocês em virtude do social, tá, gente? Na realidade, o SST, que é a abreviação de Segurança e Saúde do Trabalho, ela já é obrigatória para a empresa para todas as empresas, independente do social ou não. Só que só via ter algum tipo de problema se houvesse fiscalização, tá? Algumas coisas as empresas já atendem de forma automática, como os atestados médicos, por exemplo, que fazem parte do SST, mas muitas empresas não têm os outros documentos que são obrigatórios, em virtude de não haver fiscalização e estava tudo certo, tá? Só que agora, com o término da implantação do E-Social, essas informações elas vão precisar ser prestadas. E aí eu vou mostrar para vocês que informações são essas e que essas informações, vocês vão chegar à conclusão comigo, que não tem condições de ser o próprio escritório a fazer essas informações, tá? Eu já estou dando spoiler do que eu vou falar para vocês, na realidade. De vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, mas é por causa da tela que eu tenho aqui do lado, tá, gente? Bom, o E-Social, só uma questão histórica e muito rapidinho, para vocês entenderem, ele vem sendo implantado desde 2018, tá? As empresas foram divididas em grupos e ele começou a ser implantado em 2018. As empresas aqui do escritório, elas são do grupo 2 e do grupo 3. Mãe. Deixa eu só te ligar o som aqui de pessoa. São as empresas basicamente do grupo 2 e do grupo 3. Aquilo que era, de fato, era uma continuação da obrigação do escritório, de, por exemplo, contratação de funcionário, fechamento da folha, isso tudo foi sendo absorvido pelo escritório de uma forma automática, sem que vocês mesmos nem percebessem. O que mudava era a forma de enviar documentos. Quem é mais antigo, certamente mandava documentos impressos, xerox de documentos, e a gente foi fazendo essa adequação para essas informações de virem digitais, tem que vir, né, com um período para... Fernanda, desative o seu som, por favor. Eu não vou conseguir ativar aqui. Obrigada. E aí, essas coisas foram sendo adaptadas e foram sendo passadas a ser feitas no escritório de uma forma automática. Então, a questão de cadastro de funcionário, informação de afastamentos, fechamento da folha, tudo isso foi sendo absorvido e foi sendo feito de uma forma natural. Só que agora a gente entra na quarta fase, que é essa fase que está marcadinha aqui para vocês, tá? A quarta fase, que é de eventos de SST. E aí, essa quarta fase, o escritório não tem como absorver. Ela envolve 3 eventos muito importantes, 3 eventos que
Dois, principalmente, são eventos que a gente não tem competência técnica para fazer qualquer tipo de informação, e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, desde a sua implantação, lá desde 2018 e 2019, a gente vem preparando o escritório para essa implantação. Estudei muito lá no início, hoje em dia eu já não estudo tanto, a equipe já absorveu isso, mas essas coisas a gente ainda continua acompanhando, e por isso que a gente traz essas informações. O E-Social, então, ele é formado por 40 eventos, como eu estava falando, muitos desses nós já absorvemos automaticamente, só que esses 3 eventos agora que eu vou mostrar para vocês, a gente não tem como absorver. Bom, o SST, os principais relatórios referentes ao SST são esses 4 aqui, na verdade são 3, sendo que esse novo aqui, esse PGR, ele está substituindo o PPRA, tá? Mas a gente fala basicamente de 3 relatórios obrigatórios, que são o LTCAT, que é um relatório de obrigação previdenciária, tá? Aliás, a gente também tem esse detalhe, tá, gente? O SST é tratado por normas previdenciárias e por normas trabalhistas. Então, tem coisas que é a legislação previdenciária que exige, tem coisas que é a legislação trabalhista que exige. O LPCAT, por exemplo, é uma obrigação da legislação previdenciária, tá? Todas as empresas que tenham pelo menos um empregado precisam ter o LPCAT. E aí existe uma discussão, porque algumas pessoas dizem que o LPCAT só precisa ser feito para as empresas que têm risco, e que esse risco possa gerar aposentadoria especial. Mas outros, e eu estou nesses outros, entendem que o LPCAT precisa ser feito pela legislação, como está escrito na legislação, por todas as empresas. Porque é nele que vai dizer se tem risco ou não, e é nele que vai dizer se o funcionário tem direito à aposentadoria especial ou não. Então, ele vai dar segurança para a empresa para essa situação, tá? Então, eu entendo que o LPCAT, pela legislação, ele é obrigatório, sim, para todas as empresas. Vou pular o PGR, porque ele é uma substituição do PPRA, tá? Já esses 3 últimos, o PGR, o PPRA e o PCMSO, eles são obrigações da legislação trabalhista. E aí aqui a gente tem a possibilidade de não fazer. A legislação trabalhista fala o seguinte: em regra geral, todo mundo que tem um empregado precisa ter esses 2 relatórios. Só que ele traz uma exceção para as empresas ME e EPP, ou seja, para as empresas que têm um faturamento de até 4 milhões e 800 e que estejam enquadradas no risco 1 e 2, eles não precisam ser feitos. Mas isso não significa dizer que a empresa não tem que atender, por exemplo, as regras do PCMSO, que são os atestados médicos admissional, periódico, demissional e etc. Tá? Não precisaria ter o laudo, mas precisa atender as regras das 2 normas. E o PGR, esse não tem exceção, é para todo mundo. E ele vem em substituição ao PPRA, tá? Então, assim, a questão de entender o que se trata o SST e qual é o impacto que a gente tem nas empresas, porque as empresas precisam ter esses laudos. Juliana, quem faz esses laudos? Empresas especializadas em saúde e segurança do trabalho. Tá? Em Araruama a gente tem algumas, mas tem outras fora da cidade, e eles precisam fazer uma série de análises, uma série de avaliações e preparar laudos específicos para vocês. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Se eu estiver falando muito rápido, se vocês quiserem me interromper. A intenção é que a gente fique só no máximo 1 hora, por isso que eu estou correndo, tá? Mas eu não posso perder a qualidade. Bom, e aí o que vai ser informado, então, para o E-Social, pessoal? Como eu falei, são 3 eventos. O primeiro evento é o S2210, que é a comunicação de acidente de trabalho. Hoje a gente faz essa comunicação via um sistema próprio da Previdência. A partir de janeiro de 2022, essa comunicação é feita via E-Social, basicamente com as mesmas informações, e aí o prazo é exatamente igual. Primeiro dia útil da ocorrência do acidente, e em caso de morte tem que ser de imediato, tá? Mas a minha preocupação nem é com esse evento, a minha preocupação são com os 2 seguintes. O 2220, que é o de monitoramento de saúde do trabalho,
ele é alimentado pelo PCMSO. Por isso que eu falei para vocês, a empresa ME ou EPP, que fatura até 4 milhões e 800, que tem risco 1 ou 2, não precisa ter o PCMSO. Ok, não precisa ter o laudo, mas vai precisar mandar esse evento para o E-Social e ele é baseado no PCMSO, tá? Nesse evento, a gente vai mandar os exames previstos como obrigatórios, tanto na legislação trabalhista, como aqueles indicados no próprio PCMSO. Então, sei lá, exemplo, uma empresa tem esse laudo do PCMSO e o médico do trabalho determinou que de tempos em tempos, sei lá, no prazo específico, precisa fazer audiometria nos funcionários. Então, essa audiometria vai ter que ser enviada, não o laudo, não o exame, mas a informação da realização desse exame, ele vai precisar ser enviado para o E-Social, tá? E o prazo, até o dia 15 do mês seguinte. Então, todos os exames feitos em janeiro de 2022, eles vão precisar ser informados até o dia 15 de fevereiro de 2022, e assim por diante. Além disso, exames obrigatórios já previstos na legislação com as respectivas datas e conclusões. Na realidade, esse evento aqui, essa conclusão só vai ser informada se... Conclusão é se está apto, se não está... O resultado do exame em si, né? Só vai ser informado se o empregado autorizar, mas a realização do exame, a data do exame, ela vai precisar ser realizada, tá? Entra aqui nesse item o exame admissional, o exame periódico, o exame de mudança de função, o exame demissional, todos os exames, como eu falei, previstos na legislação e previstos no próprio PCMSO, e atestados médicos, aqueles atestados para abonar falta. Não, eles não vão aqui, eles vão em outro evento. Nesse aqui é monitoramento da saúde do trabalhador. Então, são os exames realizados periodicamente, na admissão, na demissão, e os periódicos com base na legislação trabalhista. Tá bom, gente? Ok? E aí, a gente chega no evento 2240, que para mim esse é o evento mais difícil e é o mais sério para ser informado, tá? Ele é usado, né? Ele vai ser usado para registrar as condições ambientais de trabalho, indicando as condições de prestação de serviço pelo trabalhador e informando a exposição a agentes nocivos que estão previstos na legislação previdenciária, tá? De acordo com uma tabela prevista lá do E-Social. E caso esse trabalho, né, esse trabalho que esse funcionário realiza, não exista risco, isso também vai ser informado. Então, aqui nesse evento, a gente vai informar os agentes químicos, físicos e biológicos que os funcionários estão sujeitos. E aí pode entrar poeira. Bom, quem for da SST vai saber melhor essas informações. Mas riscos que eles estão sujeitos, alguns riscos ergonômicos, riscos desse aspecto que o funcionário está sujeito no trabalho, tá? Se não houver exposição, né, como eu falei, também vai ser informado que aquele trabalhador não tem exposição a nenhum tipo de risco. Essas informações vão compor um outro documento, que é chamado PPP, que vai, a partir de então vai passar a ser digital, e esse documento ele é usado para aposentadoria especial, tá? Nesse evento, tem que ser informado a descrição do lugar que ele trabalha, qual é a estrutura, né, onde o trabalhador atua. Cada trabalhador só pode estar vinculado a um local, a um setor. Então, se a empresa tem setor de vendas e setor administrativo, esse funcionário vai ter que estar alocado a um setor só. Se, porventura, ele trabalha, né, se movimenta nesses dois locais, isso tem que estar descrito nesse evento, dizendo que é um trabalhador que acaba atuando em mais setores, então ele acaba estando exposto aos riscos de cada setor. Então, percebam o nível de detalhamento que precisa ser dado nisso, tá?
Vai ser descrito, então, todas as exposições de agentes nocivos que cada trabalhador está. Então, para cada trabalhador que vocês têm, é um evento desse, é um arquivo desse que vai ser informado lá para o E-Social com todos esses detalhes e com todas essas informações. Se por acaso o risco deixar de existir, sei lá, fez uma obra e mudou, a iluminação mudou, então o risco físico lá não existe mais, enfim. A empresa tem obrigação... A empresa tem obrigação de fazer a informação para o E-Social, alterando esse local de trabalho, alterando os riscos que esse funcionário está exposto, tá? Mesmo que essa exposição seja neutralizada ou atenuada por algum tipo de proteção, por algum tipo de equipamento de proteção, isso também vai ser informado dentro desse evento, tá? A existência a neutralização desses agentes nocivos. Além disso, precisa ser informado como que é a metodologia para mensurar esse agente nocivo, qual é a norma que regulamenta isso, qual é o equipamento que foi utilizado. Então, assim, gente, contador não tem como fazer isso. Resumidamente é isso, sabe? Porque são detalhes específicos ligados à saúde e segurança do trabalhador que, por mais que a gente tente fazer, por mais que a gente tente atuar nessa questão, esses eventos a gente não tem competência técnica para fazer, tá? Vai informar equipamento de proteção individual, se usa bota, se não usa, se usa luva, se não usa, qual é o tipo de, qual é o certificado desse equipamento de proteção que ele está usando, se mudar, tem que fazer informação para o E-Social da mudança desse equipamento de proteção, se ele é eficaz para o risco que ele está exposto, tem que descrever a atividade desse funcionário, seja ela física ou mental, com a exatidão de forma sensível. Então, gente, assim, é muito, muito, muito detalhe, tá? Informar os atestados, informar o acidente de trabalho, eu entendo que é o menor dos problemas. Esse aqui que é o maior. É claro que esse não vai ter uma alteração constante, porque a empresa vai fazer a carga inicial dessas informações e vai precisar alterar somente se houver mudança do espaço ou se o funcionário mudar de atividade e aí ele estiver exposto a outro tipo de risco, se o equipamento mudar, aí você vai ter que fazer a alteração desse evento. Mas, fora isso, esse evento é feito de uma vez só e fica valendo enquanto aquela situação persistir, tá? E aí, gente, eu trouxe um exemplo de admissão, tá? Só para vocês terem ideia de como que é o trabalho e como que vai ter que ser conjunto com a gente no escritório. Hoje, para vocês contratarem funcionário, primeiro vocês encaminham o funcionário para o atestado médico, certo? O empregado fez o atestado e está apto, vocês mandam documentos para a gente, junto com o atestado. A gente faz o envio desse registro, a informação desse registro desse funcionário para o E-Social até um dia antes do início do trabalho, que é o prazo estabelecido na norma. Após a gente fazer essa informação para o E-Social e o E-Social já conhecer que aquele trabalhador está vinculado a vocês, a empresa de SSP pode enviar, pode e precisa, né? Enviar o 2240 falando do ambiente de trabalho, e o 2220 falando do atestado médico e dos exames que, porventura, ele tenha feito. E aí vai enviar o 2220 sempre que houver exame e o 2240 sempre que houver alteração de risco. Então, o funcionário vai para a empresa de medicina do trabalho, faz o atestado médico, vem para a gente starta essas informações para dentro do E-Social, fazendo o cadastro desse funcionário, a partir daí que essa empresa de SSP vai conseguir fazer o envio do 2240, que é o ambiente de trabalho que eu acabei de falar para vocês, e o 2220, que é dos atestados médicos. Tá? E aí o prazo é até o dia 15 do mês seguinte da admissão. Foi admitido em janeiro até o dia 15 de fevereiro de 2022.
Tudo bem, Juliana, você me falou um monte de coisa aí, você me falou um monte de regra, eu fiquei perdido no caminho, o que eu preciso fazer? Bom, primeiro passo, se você já tem contrato com uma empresa de saúde e segurança do trabalho, é conversar com eles sobre a preparação, como está a preparação deles para testar essa informação e readequar o contrato para que fique claro a responsabilidade nessa obrigação, tá? Se você não fez nada ainda de SST, sua empresa não tem contrato nenhum com nenhuma empresa de SST, fazer imediatamente, porque em janeiro vocês precisam fazer essas informações para o social, tá? Se eu já tenho contrato e a empresa disser que não vai se responsabilizar por isso, que não vai fazer as informações, rescindir o contrato e contratar uma empresa que atenda essa necessidade. Essa é a minha orientação, tá? E eu preciso que vocês tenham ciência que são informações muito específicas que precisam ser realizadas por pessoas capacitadas e que a gente aqui não tem condições de fazer. A gente vai estar junto para orientar, para ajudar, para dizer, para, enfim, mas assumir essa responsabilidade de definir, por exemplo, quais são os riscos que o cara está exposto, quais são as informações que precisam ser enviadas, falar sobre os exames que estão sendo realizados. Às vezes, a gente nem toma ciência dos exames complementares que o empregado faz. A gente só tem acesso ao atestado, o ASO, que diz se é apto ou se é inapto. A gente não tem acesso às outras informações. Então, assim, a gente não tem condições de assumir esses 3 eventos. Na verdade, são 2, que o CAT a gente já faz, mas como o CAT faz parte desses eventos, do evento SST, ele acaba sendo, ele acaba indo, né, em conjunto para essa obrigação do SST. Inclusive, dentro da Receita Federal, a gente tem uma opção de, dentro lá das procurações eletrônicas, de fazer uma procuração eletrônica específica para essa empresa de SST, só referente a esses 3 eventos. Então, eles só têm acesso a esses 3 eventos. Todos os outros continuam sendo responsabilidade da Mel Almeida, sem problema algum. Mas esses 3 eventos ficariam sob responsabilidade da empresa, tá? Bom, e aí, vou deixar ver se vocês querem fazer alguma pergunta, para ver se vai sair alguma pergunta aí. Vocês querem? Ninguém vai fazer pergunta? Ninguém vai falar assim, e se eu não fizer? Ninguém vai fazer essa pergunta para mim? É sério, gente? Bom, gente, se não fizer, claro que existe previsão de multa. Eu estou procurando a minha anotação aqui, tá? Infração à legislação previdenciária, que é a do LPCAT, ela varia hoje, no ano de 2021, ela pode variar de R$350 a R$388.000, tá? A falta do PCMSO pode chegar a R$2.348,01. E a falta do PPP, que é o documento que vai ser gerado a partir desses 2, né, principalmente desses 2, vai ser gerado a partir dos 3 eventos. Por cada trabalhador que deixar de ter o PPP, é R$2.656,61. Tá? Então, assim, é um evento são informações, como todo o E-Social, de 100% de responsabilidade da empresa, mas que a gente sabe que a empresa não tem know-how para fazer entrega, então ela terceiriza. Então, eu sou terceirizada para fazer entrega de admissão, entrega de folha, de informações de afastamento, de alteração contratual, enfim, todos os eventos que fazem parte da questão de departamento pessoal e folha de pagamento, já que eu tenho know-how para isso, mas esses eventos de SST, a gente precisa realmente ter uma empresa que ajude vocês, tá? Vocês querem falar? Vou interromper aqui meu compartilhamento para eu aparecer grande. Ninguém quer falar nada? Poxa vida. Fala, Hipólito, abre seu microfone e fala. Boa noite a todos. Ju,
Você falou no começo, acho que eu não sei se eu peguei direito, que o PCMSO e o PPRA podem não ser obrigatórios? O laudo, sim. Empresas de até 4 milhões e 800, ML EPP, né, enquadradas como ML EPP, e com risco 1 ou 2. Se o risco for 3, já era, já não cai mais nessa questão, tá? Se torna obrigatório. Uma coisa que eu não falei, né, complementando, porque tem gente aqui que não tem CNPJ, mas tem o SEI, né, aliás, o CNO, o atual CNO, e tem também um participante que é de uma instituição religiosa. Infelizmente, vocês dois não caem nessa isenção de fazer o PCMSO e o PPRA. Todos os dois estão obrigados a fazer, tá? Alexandre e Cristina. Cristina está perdida aí. Todos os dois são obrigados a fazer esses laudos. Tá? Se tem empregado registrado, precisa fazer os laudos. Ok, Ju, mas você não sou obrigado, desde que eu me enquadrasse no risco 2, faturando menos de 4 milhões e 800, e não tivesse obrigado a fazer o PCMSO, mas de qualquer maneira eu teria que cumprir os eventos que estariam previstos no PCMSO. Ou seja, se eu não faço documento, eu fico perdido para cumprir os eventos. Exatamente, Hipólito. Esse é o ponto, exatamente isso. Fica perdido. Porque o que acontece? Lá, o evento do atestado médico, por exemplo, da parte de saúde, ele fala que vai ser transmitido os atestados, né, e os exames previstos na legislação, como já obrigatórios, e no próprio PCMSO. Mas aí, se a empresa não tem PCMSO, você não sabe qual é o exame que é previsto nele. Beleza. E o PPRA vai ser substituído por algum outro programa? Você falou isso ou eu me enganei? PGR. Então, o PPRA sai e entra o PGR. Isso. E o que muda neles? Eu acho que é só nome, tá, Hipólito? Mas aí alguém de SSP vai te dar essa resposta. Mas eu acho que, no fundo, é só nome para tudo. Porque o PPRA já era um documento de análise de risco. E o PGR também é. É um programa de gerenciamento de risco. Então, assim, não sei se teve grande mudança operacional nele. Talvez, como um era análise, ele só analisa o risco. E como esse é gerenciamento, ele deve trazer o que tem, como você tratar esses riscos. Talvez deve ter uma mudança. Mas aí, só uma pessoa de SSP mesmo. E esse outro programa que você falou aí que vai gerar o PPP, esse documento vai ser gerado a partir dos lançamentos que nós vamos fazer no Rede Social? Isso, exatamente. O PPP ele já existe, tá, Hipólito? O PPP ele costuma ser pedido, ele é utilizado, na realidade, para situações de aposentadoria especial. E aí, de vez em quando, a gente recebe aqui solicitações desse documento, e a gente encaminha para a empresa encaminhar para a empresa de saúde e segurança do trabalho, tá? A partir de janeiro, as nossas empresas passando a ter a obrigação de SSP dentro do essencial, esse documento não é mais físico. Esse documento passa a ser eletrônico e baseado nessas informações que vão ser prestadas lá ao longo do período, tá? De atestado, de exposição de riscos e tudo isso. Dani, você quer falar alguma coisa? E aí, gente, mais alguém para perguntar? Assim, Juliana, a data limite que a gente tem para finalizar esses primeiros eventos, que no começo eu vou ter que fazer, pelo que eu entendi, vou ter que fazer principalmente o 2240 de todo mundo. O que acontece? A gente faz carga inicial no 2240, que é informando as atividades, né, a descrição do trabalho, os setores, os riscos ou não riscos, carga inicial de todo mundo que está na empresa. E os atestados e exames médicos que forem realizados a partir de 10 de janeiro de 2022
eles vão precisar ser informados. O que foi feito até dia 9 de janeiro não precisa ser informado. Vai ser informado de atestado só a partir de 10 de janeiro de 2022. Tá? E aí, a partir daí, todos eles. Ficou claro? E a carga inicial tem prazo para fechar ela? Até o dia 15 a partir de 10 de janeiro, né? Até, como é uma carga inicial com data base em janeiro, a gente tem até 15 de fevereiro para fazer isso. Ok. Beleza, gente? Mais alguém querendo falar sobre a SST? Condomínio vai ter essa obrigação se tiver funcionário registrado. Como eu falei, entidade religiosa, né? Entidade sem fins lucrativos. O pessoal aí geralmente é muito médico, né? Médico, dentista, que não faz pessoa jurídica, atua como pessoa física, como CNO. Todos esses aí precisam ter essas informações também, tá? Quem está fora, MEI está fora, mas também se o grau for 1 e 2, se o grau for 3 e 4, tem a obrigação de estar fora do laudo, mas tem as obrigações de fazer de SST, tá? Normalmente. E doméstico não tem, tá? Doméstico está fora. Mais alguém, gente? Que aí a gente vai pular para o LGPD. Tudo bem? Bom, eu vou continuar à disposição, óbvio, para vocês, tá? Então, se quiserem depois conversar comigo, para perguntar melhor, para saber melhor sobre o assunto, enfim, é só me chamar, vocês sabem disso, e eu tô junto, tá bom, gente? Aí eu vou passar agora para o OD, ele que vai falar sobre LGPD com vocês. Você vai querer fazer compartilhamento aí, ou eu vou mudando a tela como secretário? Não, faz aí, porque senão você vai ter que me dar permissão. Tá. Vou compartilhar de novo a tela. Bem, boa noite a todos. Boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre LGPD, que é a famosa Lei Geral de Proteção de Dados. Que vai impactar também os nossos negócios. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 13/7/2018. Ela entrou em validade em 2020, porém, a parte de sanções, ela começou agora, em agosto de 2021. Então, essa lei, ela veio para proteger os dados. Ela é baseada em cima da lei da GDPR, que é a lei da União Europeia. Uma das coisas que fez com que o Brasil criasse essa lei é que a União Europeia falou assim, olha só, se você quiser continuar comercializando comigo, você vai ter que ter uma lei que proteja os dados. Então, aí o Brasil copiou grande parte dessa lei de proteção de dados, né? Então, ela vai trabalhar com todas as empresas que têm estabelecimento no Brasil que ofereçam, né, serviços ao mercado consumidor ou serviço para brasileiros, né, para estrangeiro não, para brasileiros, colete, processe dados de pessoas localizadas no Brasil. Então, se ela estiver aqui no Brasil, coletou dados, ela vai ser incidida sobre a lei. Se a empresa estiver lá na Europa e coletar dados aqui dentro do Brasil, ela vai ser obrigada a estar enquadrada na LGPD. Como a empresa que está na Europa já está enquadrada a GDPR, que é muito mais rigorosa do que a LGPD, ela já vai estar em conformidade. E não é relevante. Meio de operação de tratamento de dados. Pode ser tratamento de dados feito no papel ou no computador. A lei vai abranger. País sede da empresa. Por exemplo, a empresa tem sede nos Estados Unidos, mas está operando aqui dentro do Brasil, vai ser atingida pela lei. Não importa onde esteja a localização de dados. Se for uma empresa europeia que pegou os dados do brasileiro e levou para lá, vai também ser atingido. E a nacionalidade dos titulares de dados, né? Depende dela. Passa aí, por favor. Bem, o propósito é proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade
e o livre desenvolvimento da personalidade natural. Na Constituição já fala sobre proteção de dados, só que essa lei ela veio abranger mais aspectos, né, desse quesito de proteção de dados. Por favor. Tipos de dados. Né? Dado pessoal. São as informações de uma pessoa natural identificada ou identificável. Vocês estão vendo os exemplos. Qual é a diferença de identificada para identificável? Identificada é que quando você olha, você já sabe quem é a pessoa. Se você olhar para o meu nome, já sabe que sou eu. Por exemplo, se eu der um endereço IP do seu celular, eu não sei que esse seu celular é o dele. Mas através de uma engenharia reversa, eu consigo chegar ao dono do dado pessoal. Né? A placa do carro é a mesma coisa. Se você olhar para a placa do carro, você não sabe quem é. Mas se for buscar lá no Detran, você vai. Então, toda vez que a gente for usar dado pessoal, como está ali embaixo dizendo, a gente vai ter que ter o consentimento do titular para a utilização desses dados. Pode passar? Eu vou me antecipar, já vou dar spoiler, que a gente vai dar esse exemplo lá no final, mas aí o pessoal de autopeças, tá? Que vocês pegam um cadastro de placa de carro, do modelo de carro do cliente, precisa ter consentimento, tá? Dele. A gente vai falar isso daqui a pouco. E dados sensíveis são dados que podem ser utilizados de forma discriminatória, né? Origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião, dados referentes à saúde. Então, o pessoal aí que são médicos e dentista aí, né, que está o Bruno aí representando a Prisma Odontologia, tem que ter muito cuidado com esses dados, né, não vazarem. E esses dados também precisam do consentimento titular. Os dados de menores de 14 anos também são considerados dados sensíveis. Esses dados, para você poder... quem vai dar o consentimento à utilização desses dados de menores é um dos responsáveis deles. Então, a gente tem que ter cuidado com esses dados também. E aqui é uma definição do que é tratamento de dados, porque a gente acha que é só pegar digitar ali no computador e o dado ali, né? Então, a definição legal é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Né? Aí ele bota ali que toda e qualquer etapa do ciclo de vida de dado pessoal é sujeita à nova lei. Dados. Não importa se ele vai estar no computador ou se ele vai estar em papel. Se vazar, ele vai estar sujeito à lei. E assim, a gente pensa só em digitar, mas aquele dado vai ficar quanto tempo ali no seu arquivo? Né? Então, aí você entra aí na parte de eliminação. Aqui, por exemplo, aqui no escritório, quando a gente elimina um dado que está em papel, a gente tritura na trituradora e depois leva para uma caldeira para ser queimado. Então, a gente tem a exatidão que esse dado foi apagado. E no computador, a mesma coisa. A gente tem o ciclo dessa eliminação de arquivos com dados dos clientes. Passa. Mais um. Propósito legal para tratamento de dados. Bem, para a gente tratar dados, a gente tem são 9 propósitos legais que a gente pode. Consentimento do titular, ou seja, vocês vão pedir um consentimento ao titular para tratar os dados, que vai ser a maioria dos casos, no caso de vocês, é pedir o consentimento. Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, atender interesse legítimo, ou seja, um exemplo, vai assinar a carteira do funcionário, é uma base legal porque está lá a legislação do trabalho, que você precisa de certos documentos para registrar a carteira do funcionário. Pela administração pública para o tratamento ou uso compartilhado de dados necessários à execução de política pública. Isso aí são as prefeituras, o governo estadual, federal, que vai tratar os dados. E aí ele pode ter um propósito legal. Até porque essa lei, ela vale para... No caso, essa lei só vale na área comercial. Quando a área o assunto é pessoal, não entra essa lei.
Então, ela vai atingir todas as empresas, governo, associações e pessoa física que utilizar o dado para comércio. Para realização de estudo por órgão de pesquisa, assim, individualização da pessoa, né, para o pessoal de faculdade aí, ou empresas que fazem pesquisa. Para a proteção da vida ou integridade física do titular, que entra a parte também de segurança, né, que por exemplo, um condomínio tem câmeras lá que filmam as pessoas, e vai se enquadrar nessa parte de segurança, porque você também filmar, tem que ter cuidado também para não expor essas imagens e trazer problemas junto da LGPD. Tutela de saúde, né? Por exemplo, uma pessoa tá passando mal na rua e eu vou acessar um dado dela, um documento dela, para saber ali, para ligar para quem de direito, ou então passar um documento para o SAMU, que vier recolher ela, então eu posso tratar esse dado. Para execução de contratos ou procedimentos preliminares relacionados a um contrato, né? Se eu fiz um contrato com alguém, então, quando faço o contrato, ele está me dando a permissão para tratar os dados. Para exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, esse aí já é parte de justiça, né? Então, os advogados, eles têm o direito de usar esses dados para poder dar entrada em processo, etc. E para a proteção do crédito, que é em banco, né? Porque, no caso do banco, quando eu dou um consentimento para utilizar meu dado, eu posso também revogar esse consentimento. Só que para crédito bancário não tem isso, né? Porque senão eu ia chegar lá, ó, apaga meus dados aí, eu não quero mais nada com a sua instituição. E aí ninguém ia ficar mais devendo. Pode passar. Agentes de tratamento, né? São as figuras que tem dentro da lei. Titular, pessoa física ao qual os dados se referem, né? A gente não deixa de ser titular do nosso dados. Controlador, instituição pública ou privada ou pessoa física que decide como os dados serão tratados. Operador, quem trata, manipula os dados. Encarregado de proteção de dados. Vocês podem começar a escutar DPO, né? E DPO, isso é da GDPR, mas o brasileiro gosta de copiar tudo que é lá de fora, mas aqui no Brasil o nome dele é encarregado de dados. Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Titular é a pessoa física, trazendo aí para a empresa, por exemplo, na hora do RH. Titular vai ser o seu funcionário. O controlador vai ser você, que você vai pegar os dados dele e vai enviar para a gente tratar o dado. Então, a gente vai ser o operador. Né? No caso a gente vai ver ali, de uma sanção, o controlador e o operador podem ser punidos, mas geralmente quem vai ser punido é o controlador. O operador só é punido se ele for omisso no que o controlador determinou que ele fizesse com os dados que foram coletados lá. O encarregado de dados vai ser ou um funcionário ou uma pessoa externa que vai fazer esse meio de campo entre os titulares e a NPD e o controlador. Existe uma pesquisa, na NPD, porque eles estão criando uma resolução específica para micro e pequena empresa. Porque hoje, qualquer empresa, independente do tamanho, ela vai ter que ter um encarregado de dados e fazer o que está na lei. Só que acaba sendo um pouco dispendioso para as empresas. Então, estão fazendo uma regulamentação específica para a microempresa. Mas ainda não saiu, ainda está em fase de votação lá no site do gov.br. Pode passar. Bem, agora, aí a gente... Agora vocês vão entender um pouquinho melhor todo esse contexto que veio trazido, que a gente trouxe, né, de conceitos e tal, a gente precisa trazer esses conceitos para vocês entenderem, porque como eu falei no início, a gente procurou trazer situações que pudessem acontecer, tanto com relação empregado e empregador, vocês, mas principalmente também na relação de consumo. Vocês, enquanto comércio, enquanto prestadores de serviço,
porque tem também, a LGPD também precisa ser tratada, ser observada nesse tipo de relação, tá? Então, assim, porque a gente sempre fala, negócio de dados, de funcionário e tudo, mas a gente tem que também levar em consideração a relação de consumo. Então, assim, a gente procurou trazer alguns exemplos, talvez vocês vendo esses exemplos, vocês consigam identificar outras situações parecidas nas empresas de vocês, tá? Aí a gente colocou ali, coleta de dados para contratação de funcionários. Né? A lei ela não proíbe que você colete dados, mas você tem que ter ali o mínimo de dados possível para fazer aquilo. No entanto, que o próprio governo federal está mudando essa questão. Hoje ele já está começando a excluir a questão de cor, raça, então botando só os dados básicos ali. Né? Outro problema que tem, coleta de currículo. Né? Então a pessoa chega aqui com o currículo, a gente às vezes pega, bota em qualquer lugar, às vezes larga em cima até do balcão. Só para voltar rapidinho no primeiro exemplo, do coleta de dados de contratação, a gente tem a legislação que nos dá o respaldo de coletar alguns dados deles, como nome, CPF, data de nascimento e tal. Por isso, até que aquela ficha que vocês preenchem hoje são informações, tem poucas informações, e não sei se vocês já repararam, a gente já incluiu dentro daquela própria ficha um textinho em que o empregado ele assina consentindo a transmissão dessas informações, porque ainda vem informações, porque como vai mandar o RG, por exemplo, a Xerox, né, a digitalização do RG. Lá no RG a gente tem nome de pai, nome de mãe, que para contratação de funcionário não precisaria, o nome do pai, por exemplo, não precisaria, mas é um dado dele, de identificação dele, então a gente precisa do consentimento para ele dar esse dado, tá? Os outros, CPF, o nome dele, data de nascimento, dependentes, embora são dados sensíveis, porque são geralmente menores de 14 anos, a gente, por isso, pede todo o consentimento e a gente tem uma base legal que autoriza a coleta desse tipo de dado, tá? Então, essa parte de currículo, hoje a gente estava até vendo ali, na consultoria nossa, dando ideias de como tratar esses currículos, né? Ao receber, fazer um documento de consentimento da pessoa, você tratar os dados. E se o currículo, se você vê que tem dados, muitos dados que não tem nada a ver, você devolve a pessoa e pede ela para adequar, a LGPD é diminuir a quantidade de informações. Vocês já receberam currículos que a pessoa manda número do RG, CPF, CNH, tipo sanguíneo? Eu já recebi um monte de currículo assim. Então, esse tipo de informação não é necessário para contratação, né? E não tem nenhuma base legal que nos autorize ter esse tipo de acesso. Então, se vocês, né, com base na legislação, se vocês recebem um currículo desse, qual seria o procedimento correto e adequado dentro da LGPD? Devolver o currículo e pedir para que a pessoa traga informações sucintas daquilo que de fato você precisa, que é tempo de trabalho, experiências e tal. E esses outros dados serem retirados. Coleta de dados para cadastro de cliente. Tem muitas empresas que quando vão cadastrar, pedem dados em excesso, né? Time de futebol, religião. E hoje, para tratar de legislação, você só precisaria do CPF para poder emitir a nota fiscal, o CNPJ. Então, a gente tem que ver com o sistema de vocês aí, para tentar enxugar esses dados. Vou buscar o mínimo de dados. Nome, CPF... Endereço. E telefone e e-mail, porque até para poder transmitir essa data. Eu posso pedir outros dados? Pode, mas é aquela história. Dependendo do dado que você pedir, pode ser um dado sensível, isso vazar e piorar mais ainda a sua situação. Então, a gente tem que... E lembrando que tudo isso tem que ter consentimento da pessoa. E o consentimento ele tem que ser de forma escrita ou de uma forma digital. Caso você tenha um site, e no site vai ser de forma digital. Lembrando que, a qualquer momento,
esse consentimento ele pode ser retirado. Sendo que se você estiver tratando isso em cima de uma base legal, você não tem como tirar, né? Você vai emitir uma nota fiscal, você precisa do CPF, você não vai poder excluir porque você está em cima da base legal lá da legislação de nota fiscal. No caso aí que a Juliana falou, né, de placa e modelo do veículo. Eu sei que tem muitas autopeças que pegam isso até para controlar ali mais ou menos, para fazer o registro padrão de consumo do carro, para saber mais ou menos a hora que tem que trocar óleo, né? Tem que mexer em peça X e Y. Isso aí você vai ter que ter autorização. Pode pegar, mas tem que ter autorização. Tem que ter autorização. Não pode simplesmente o cara encostou o carro, pegou a placa, jogou no seu sistema, começou a coletar dados e aí daqui a pouquinho esse dado vaza e não sabe como. Né? Registro padrão de consumo, né? Geralmente quem tem, por exemplo, farmácia, você compra um remédio ali, daqui a um remédio, a caixa é 30 comprimidos, daqui, quando for 23 dias mais ou menos, ela está te mandando um SMS avisando que seu remédio está acabando e está em promoção. Está em promoção aquele remédio. Né? Dados de pacientes, médicos e de dentistas. Isso aí tem que ter cuidado. A maioria, grande parte dos médicos, principalmente aqui de Araruama, faz esse controle, principalmente faz naqueles papelzinhos ainda, naquelas fichinhas, e às vezes as fichinhas ficam ali em cima do balcão, esperando a secretária levar lá para dentro do médico, e aí fica ali com todos os dados, né, da vida do paciente. Então, eu assim, como eu sou de tecnologia, eu acho que isso aí tem que ser digitalizado, tem que estar dentro do sistema, tem que estar protegido. Nem todo mundo pode ter acesso, entendeu? Porque às vezes você tem, sei lá, 2, 3 secretárias, mas uma secretária não tem nada a ver com aquela ali, e de repente ela tem acesso, então a gente tem que limitar o acesso, né, dos dados. Então, o pessoal da área médica aí tem que tomar muito cuidado com esse dado, se tratar de um dado sensível. Esses dias, gente, eu fiz um exame em Cabo Frio e todo digitalizado, né, ficha no computador e tal, né, tudo assim. Mas na hora de me entregar o exame, eles vacilaram. Eles têm eu não vou citar o nome da empresa, tá? Já falei que é em Cabo Frio. Eles têm um livro um papel A4 encadernado por eles, né, com uma ficha encadernada por eles, em que lá eles colocam o nome do exame, o meu telefone, e eu tenho que assinar para comprovar que está me entregando o exame. É um livro de protocolo. Só que esse livro fica no balcão e, tem, sei lá, 50 linhas. Então, quando eu fui fazer o meu, já tinha lá uns 30 nomes que eu tive acesso. Já teve uns 30 nomes que, se eu quisesse, eu tirava uma foto para ter o telefone ou para saber o exame que a pessoa fez. Então, isso tem que ser... E isso é dado sensível, né? Porque é relacionado à saúde, é relacionado a exame. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? E a famosa reutilização de papel com dados clientes. Papel de rascunho. Imprime do lado do outro para fazer rascunho. E aí, às vezes, esquece e manda para o cliente, né? A gente já recebeu de alguns clientes um documento, ele mandou uma duplicata paga e do outro lado era algum dado de um cliente, né? Então tem que ter cuidado aí com essa reutilização dos papéis. Tem mais situações, deve ter mais situações no dia a dia aí, vocês, mas é que a gente, sentado ali, a gente pensou nessas aí, mas a gente pode mais para frente conversar e ver o que mais se enquadra aí e tentar ajudar vocês. Passei. E agora vem as sanções. Advertência. Multa simples de 2% do faturamento da PJ, limitada a 50 milhões por infração. Multa diária observando o limite acima. Publicização de infração, que é você vai para um jornal e falar, vazei dados, estou sendo autuado pela NPD, vocês me desculpam, tá, por ter acontecido isso. Aí vai lá a marca da empresa lá, imagine o estrago que faz. E bloqueio dos dados pessoais ou eliminação, né? Ele pode mandar bloquear o dado daquela pessoa ou eliminar. Sendo que isso aí a gente está falando de sanção feita pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Só que ali você ainda pode ter sanção criminal, né? E na parte de defesa do consumidor. Então, não está limitada só a essas multas. Porque se eu me sentir lesado por um vazamento de dados, eu vou entrar com danos morais contra vocês. E aí você vai ter que avisar a NPD que vazou dados, vai ser multado por ela e ainda vai sofrer uma ação penal por esse vazamento de dados. Passe aí, por favor. Aí eu já trouxe uns exemplos de que já tá acontecendo aí a justiça já está operando. A justiça realiza a primeira busca e apreensão pela LGPD. Então, os procurados faziam parte de uma corretora de plano de saúde. Então, os caras fizeram alguma coisa ali com os dados e a justiça já mandou buscar eles lá. Próximo. Eu lembrei de um exemplo de uma construtora, não sei se você botou aí. Não botei não. Que passou, ela vendeu os imóveis, né? Enfim, vendeu lá, ela, sei lá, lançou foi Cirela, não foi? Cirela. Lançou um empreendimento e ela passou o cadastro desses clientes que compraram aquele empreendimento para uma empresa de imóveis planejados. Jamais, não poderia ter feito isso. Aí o cara perguntou, assim, como é que você descobriu que eu comprei o imóvel? Não, a Cirela passou. Aí o cara moveu uma ação, ganhou 10 mil reais da Cirela. Isso aí, ó. Quinto banco acusado por uso ilegal de dados. Safra leva multa de 2,4 milhões. Esse é o quinto. Próximo. Drogazil, Drogaria São Paulo e outros acusados de violar dados. As farmácias estão sendo multadas horrores, porque ela pega os dados nossos, né? E passa para os laboratórios. Aquela história, ó, eu te dou um desconto e aí revende os nossos dados. E, por fim, é o que precisamos fazer para adequar a essa lei. O primeiro passo é a adequação do propósito legal, é pegar uma daquelas nove tratativas para processar os dados e enquadrar, fazer um inventário e mapeamento de fluxos de dados pessoais, saber de onde ele está vindo, onde ele está sendo armazenado. E por que a gente pega, por que vocês pegam esses dados, qual é a base legal que te autoriza? Eu pego o CPF do cliente porque eu preciso emitir nota, ok. Eu pego o endereço porque eu preciso emitir nota, ok. Eu pego a placa do carro, eu preciso ter autorização. Tá? Fazer a governança da privacidade de dados, fazer a política interna de privacidade de dados e segurança da informação, você tem que fazer essa política e gerenciar ela. Tem que fazer programa de conscientização e treinamento dos seus funcionários. Tá? Isso aí tem que ser feito e tem que estar. Tem que ter comprovação que você fez isso. Por quê? Porque se vazar dados e você provar que você tomou maior cuidado com aqueles dados, a cajadada que a NPD vai dar é menor. Porque ela fala assim, não, porque não existe sistema 100% seguro. Mas se você não fizer nada, deixa o dado aí de qualquer jeito, não tem um file para proteção, não tem os arquivos, está aberto lá, qualquer um acessa o arquivo, que nem precisa mais ele acessa. Se você não fizer nada, a cajadada que a NPD vai dar vai ser maior. Porque ela vai falar assim, cara, o cara não está nem ligando para os dados. Agora, não, o cara criou a política de segurança, tem lá um file, tem um servidor, está lá direitinho, cada um só acessa aquilo que tem que acessar, mesmo dentro do sistema corporativo de vocês, ERP. Então, tem que ter esse cuidado. Falando nesse acesso, eu lembrei de outro exemplo. Vocês têm funcionários da área comercial que precisa ter acesso à parte de venda, de cadastro de cliente e tal, mas eles não precisam ter acesso ao cadastro de funcionário, por exemplo, eles não precisam ter acesso a outro tipo de informações. Então, vocês têm que também fazer essa limitação de até onde eles podem ir, até onde eles podem acessar no sistema. Tá? Mecanismos de transferência de dados, por quê? Porque na lei, a lei é muito maior do que isso, né? Porque não dá para a gente estudar. Por exemplo, o curso que eu fiz dessa lei são 8 horas. O cliente ele pode pedir transferir os dados dele para outra empresa. Então, você tem que ter esse mecanismo. O seu sistema tem que ter esse mecanismo para transferir esses dados. Novos procedimentos operacionais, porque com essa mudança toda a gente vai ter que mudar alguns procedimentos dentro da empresa. Né? E a gente tem que mapear risco de segurança da informação e fazer a gestão. É coisa pra caramba.
tá? E deixa a gente de cabelo branco, né? E lembrando que, como eu falei, isso não é só dados no computador, é qualquer dados. Qualquer dados. Eu sei que todas as empresas aí têm os dados ainda antigos de papel. Tem que proteger, porque quando fala informação, é informação de um modo em geral, não fala aonde ela está. Se é papel, meio digital ou meio físico. Então, por exemplo, se você tiver uma sala que guarda todos os seus documentos, essa sala você tem que prover segurança dentro dessa sala. Prover segurança contra incêndio, contra invasão. É chatinho isso, mas a gente tem que ter, e essa lei não tem volta, tá? Porque, como eu falei, ela foi criada até por essa história da Europa falar que só comercializa com os países que têm essa lei. Para ter ideia, os Estados Unidos não tinha, está fazendo agora, né? E não é o caso de vocês, né? Porque vocês não fazem comércio com pessoas físicas da Europa, mas se a empresa de vocês fizesse comércio, captasse dados da União Europeia, vocês tinham que estar em conformidade com a GDPR também. Ó, um exemplo de adequação que a gente fez aqui no escritório, vocês sabem que aqui é departamentalizado, né? A gente tem o departamento pessoal, que é o que lida, quer dizer, todos eles lidam, né? Mas o departamento pessoal que lida com vocês com relação à contratação de funcionários, o fiscal e o contábil. A minha equipe do fiscal e a minha equipe do contábil, eles não podem, não precisam e não podem ter acesso aos dados dos funcionários de vocês. Não faz sentido. Ah, mas é no escritório. Sim, mas eles não precisam ter acesso. Quem precisa ter acesso é a equipe do DP. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou diferentes níveis de acesso em que o pessoal do fiscal e do contábil não tem acesso ao departamento pessoal, não sabe nada de funcionário de vocês, e assim como o meu pessoal do departamento pessoal também não precisa ter acesso a notas fiscais de vocês. Então, a gente fez essas mudanças. Então, assim, tentando levar para o mundo de vocês precisam analisar todo a sua forma de trabalhar e ver quem precisa ter acesso ao quê e começar a fazer essas limitações. Tá? Esse é um dos passos que precisam ser feitos. Então, por exemplo, lá na área médica, lá no Alexandre, que é um exame, vou usar você como exemplo, tá, Alexandre? Me autorize. As secretárias, né, lá da recepção, elas só precisam ter acesso aos dados cadastrais do pessoal que vai fazer exame. É nome, CPF e endereço. O resto é só vocês lá dentro. É só a doutora Cristina que precisa ter acesso. Ou, enfim, outro médico que porventura ajude ela. Mas as meninas lá da frente, elas não precisam, não poderiam ter acesso a essas informações, tá? Então, vocês têm que começar a pensar, e a gente está aqui para ajudar vocês nesse sentido, de olhar a empresa de vocês e começar a fazer esses ajustes para não ter problema da LGPD. Uma outra coisa que não está aqui, que vocês vão ter que começar, eu não sei se vocês têm aí, é mapear os seus processos. Mapear, por exemplo, lá, Gilmar, lá, quando vende lá um produto, como é que o vendedor faz, como é que se dá a decoletagem, como é que se dá a parada no caixa. Então, quando chega um carro para fazer o reparo, como é que é esse processo de dar a entrada do carro para fazer a manutenção. Quem é que faz o cadastro, como faz o cadastro, né? Tem que fazer esse mapeamento desse processo. Quais são os dados que ele pega. Sim. É isso para a aí. gente poder fazer o inventário e o mapeamento do fluxo de dados. Aperta perguntas, né? Sim. Ele O pessoal não gosta de falar. Pode escrever, gente. Se quiser escrever, Hipólito salvou naquela hora, foi o único que fez pergunta. Se quiser escrever no chat, pode escrever também, tá? LGPD é um assunto mega chato, tá, gente? É muito chato, de verdade. Mas vocês têm que pensar na responsabilidade do vazamento de dados. A gente já sabe de situações, né, que acontece eventualmente de invadirem, né, servidor, pegarem dados, e aí vocês têm dados de nome das pessoas, vocês têm dados de CPF, de documentos pessoais,
E aí a gente tem gente, né, que vive para fazer maldade. E aí você tem responsabilidade com esses dados que vocês tinham dentro do sistema de vocês, tá? O negócio é sério, bem sério. Currículo, acho que vocês vão ter bastante essa questão, então cuidado com o currículo. Eu vou falar para vocês, eu recebo currículo, muito pouco hoje, currículo impresso, mas ele virava rascunho facilmente para a gente aqui, quando a gente acabava não contratando a pessoa, quando não tinha perfil. Então, a gente precisa realmente ter cuidado com isso. Porque, assim, muita gente trabalha na nossa empresa, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Alguém quer falar? Ninguém? Eu vou me encerrar, Alder? Vamos. Sobre a questão da LGPD, né? Qualquer coisa, a gente está aqui para ajudar, a gente está na consultoria nessa parte de LGPD, né? Eu tenho feito uns cursos, Juliana também. A gente está aí para somar. Gente, gratidão por vocês terem me dado 1 hora do dia de vocês, um pouquinho mais de 1 hora e quase 10, tá? Tempo é precioso. Eu espero que a gente tenha alcançado o objetivo de trazer essas 2 informações que são extremamente importantes. O SSP, a LGPD já está valendo, então é para ontem, para começar a se movimentar, mas o SSP a gente tem a partir de janeiro de fazer as informações, então é necessário aí, quem já tem um contrato, se entrar em contato com as empresas, ver como é que eles estão tratando do assunto, e quem não tem, providenciar. Tá? Muito obrigada. Beijo para Gratidão. vocês. Um abraço a todos. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.